galerinha da EJA Modular, fase 2, professora Eva Vilma com vocês mais uma vezinha. E aí, galera, responderam a atividade da semana passada? Vão lá no portal, quem não foi ainda, e quem já foi, beleza, está ótimo. Dê aquele likezinho lá, ative o sininho, né, como chama. E vejam o material que tem lá, as outras aulas dos outros professores, que podem até ser professores de vocês de outras matérias. Então, vocês vão ver um material ótimo que tem lá, certo? E hoje a nossa aula é falando em público. Tem lá também no material de vocês, na página seguinte. Vão lá, vamos ver agora quem é que trava na hora de falar em público. Muita gente, mas na hora de apresentar, né? A gente vê isso muito nas turminhas menores, que um esconde atrás do outro, um empurra o outro. Então vamos falar como ver uma dica aí de como falar em público também, né? Apresentar os trabalhos de vocês. E hoje é um tema da nossa aula. Vou colocar o slide para vocês verem um pouquinho dessa fala de vocês. E aí o nosso tema aí, né? Nosso papel de parede, deu uma mudadinha essa semana. EJA presente. EJA também vai falar em público. Sempre é tempo de recomeçar, então sempre recomece. Caiu, recomeça, caiu, recomeça. Passei igual a semana passada aquela mensagem de Albert Einstein. 99. Você tenta, quer parar, mas pense em dar a última chance. Interessa em, quem sabe nascer em você. Aí você consegue. Nunca paramos, nunca deixamos de tentar. E o nosso tema, 10 dicas aí para falar em público. Com esse microfone aí cheio de ouro. A primeira dica aí tem aí, para evitar muito assunto. E para que é? Para que serve falar em público, né? É alguns acham normal, mas para outros a tarefa é bem tanto o quanto difícil. Isso é, nem todo mundo tem a desenvoltura de falar em público, né? Tem pessoas que param assim e dizem assim, que você quer ter aquela leveza, e ao mesmo tempo de leveza tem as sábias palavras de transmitir, de falar e de dizer a coisa certa para nós, com aquele, parecendo aquela fada, aquele afado, as palavras chega, penetra, a gente entende, mas já tem outras, a gente parece que está igual essa figura aí, blá, 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 que a gente nem sabe o que é, qual é a metralhadora de tiros, de palavras que a gente nem entende. Tem outras que é ao contrário, e essa figura mostra bastante o que é. Fala tanta coisa que a gente não entende, não absorveu nada, não entende o que falou. Então, primeira coisa aí, evite muitos assuntos. Evite falar o desnecessário, abrangendo diversos assuntos. Não traga uma multidão de ideias e assuntos para competir com a principal ideia que deseja abordar. Organize-se para apenas falar sobre outros aspectos que apoiam o seu ponto principal ou que servirão de contraponto numa comparação. Segundo, use palavras compreensíveis. Ao falar, escolha as palavras simples, encaixe o assunto dentro de um vocabulário facilmente identificável pela maioria de que o escutam. Por demonstrar tal preocupação, não gastará o seu tempo explicando o significado das palavras. Poderá discorrer livremente sobre o assunto principal. Busque em suas faces
se estão acompanhando as suas ideias ou perceber feições desinteressadas ou perdidas. Procure adequar ainda mais suas palavras. Ritmo: a velocidade na qual transmitimos nossas ideias não deve ser tão rápido ao ponto de poucos nos acompanhem e nem deve ser ditas tão lentamente que torne nossa oratória enfadonha. Quando falamos com um só pessoa, podemos adequar a velocidade da transmissão das nossas ideias do ritmo natural do nosso interlocutor. Na verdade, adaptar, sim, o nosso modo de conversar pode melhorar em muito o aproveitamento do que almejamos informar. Quando falamos para várias pessoas, é oportuno que variemos tanto a velocidade quanto o volume que estamos usando. Tomar tal cuidado certamente prende a sua atenção de mais pessoas em um grupo, pois nossa abrangência de interesse foi ampliada. Quarto, seja pessoal. Não importa o número de pessoas para quem esteja falando. O que precisa sempre ter em mente é aqueles que nos ouvem precisam ter a experiência de sentirem-se incluídos nas nossas considerações. Precisamos fazê-los sentirem parte do que abordamos por tocá-los pessoalmente. Isso é possível quando olhamos para variadas pessoas ao passo que abordamos nossas ideias. Uma face após a outra deve ser constatada com os nossos olhares de gestos. Ao olhar para uma pessoa, permita-se tempo para sentir a resposta da sua ideia. Um pequeno manear da cabeça, um sorriso, um gesto, ou mesmo um olhar são instrumentos para medir a quanto anda a sua transmissão de ideia. Quinta, identifique os que escutam. Cada assistência possui características e expectativas distintas. Procure identificar o nível intelectual daqueles que o ouviram. Até que ponto conhece o assunto sobre o qual falará? Qual é a faixa etária predominante? Desse modo, poderá preparar-se melhor e atender às expectativas da maioria do público que o ouvirá. Sexta, postura apropriada. A sexta dica aí é treinamento. Nosso corpo consegue passar mensagens que mais rapidamente do que as palavras que o pronunciamos. É relevante que se preocupe com a postura corporal que adotará durante o seu discurso. Evite apoiar-se sobre uma das pernas. Procure não deixá-la nem muito aberta e nem muito tão fechadas. Movimente-se se isso for possível, mas faça isso com objetivo. Por exemplo, não destacar algo em uma apresentação ou manter a atenção de parte do auditório que estiver disperso. Procure manter o tom amigável e aplausível. Torne sua apresentação descontraída, mas não ao ponto de torná-la exageradamente engraçada. Isso poderia distrair do seu conteúdo. Sétima, preparar-se. Assim como não levaria os seus filhos a um parque de diversão sem ter dinheiro e paciência. Para falar, deverá abastecer-se
com o conteúdo superior ao tempo determinado para a apresentação. Saiba o máximo que puder sobre a matéria que irá expor. Isto é, se tiver de falar 15 minutos, saiba o suficiente para discorrer pelo menos 30 minutos. Não se contente apenas em se preparar sobre o conteúdo. Treine também a forma de exposição. Faça exercícios falando sozinho na frente do espelho ou, se tiver condições, diante de uma câmera de vídeo. Atenção! Embora esse treinamento sugerido de fluência e ritmo à apresentação de maneira geral, não há naturalidade para que a fala atinja bom nível de espontaneidade. Falar com pessoas. Reúna um grupo de amigos, familiares ou colega de trabalho ou de classe e converse bastante sobre o assunto que irá expor. São dicas importantes até para apresentar o trabalho de vocês, né? Seminário que pedem muito na escola. E para a vida pessoal também, até na hora de uma entrevista. O oitavo é a memória. Poucas são as pessoas capazes de memorizar suas apresentações, palavras por palavra, imaginando que assim se sentirão mais confiantes. A experiência demonstra de que maneira geral o resultado acaba sendo muito diferente se você se esquecer de uma palavra importante na ligação de duas ideias. Talvez se sinta desestabilizado e inseguro para continuar. O pior é que, ao decorar uma apresentação, você poderá não se preparar psicologicamente para falar de improviso. E, ao não encontrar a informação de que necessita, ficará sem saber como contornar o problema. Use um roteiro com as principais etapas da exposição e frases que contenham ideias completas. Assim, diante da plateia, leia a frase e, a seguir, comente a informação, ampliando, criticando, comparando, discutindo, até que essa parte de mensagem se esgote. Se a sua apresentação for mais simples, poderá recorrer a um cartão de notas, uma cartolina, mais ou menos do tamanho da palma da mão, que deverá conter as palavras-chave, números, datas, cifras e todas as informações que possam mostrar as sequências das ideias. Com esses recursos, você bate os olhos nas palavras que estão no cartão e vai se certificando que a sequência planejada está sendo seguida. 9. Uso correto da linguagem. Uma escorregadinha na gramática, aqui, outra ali, talvez não chegue a prejudicar sua apresentação. Agora, erros grosseiros poderão ser fatais. Os erros mais graves, recorrentes, são: fazem tantos anos, menos, a nível de, somos 6, meia tola, e entre outros. Mesmo que você tenha uma boa formação intelectual, sempre valerá a pena fazer uma revisão gramatical, principalmente quanto à conjugação verbal e as concordâncias. Agora pegou. 10. Começo, meio e fim. Anuncie o que vai falar. Fale e conte sobre o que falou. Depois de cumprimentar os ouvintes e conquistá-los com elogios sinceros, ou mostrando os benefícios da mensagem,
diga qual tema vai abordar. Assim, a plateia acompanhará seu raciocínio com mais facilidade, porque saberá onde deseja chegar. Transmita a mensagem sempre facilitando o entendimento dos ouvintes. Se, por exemplo, deseja apresentar a solução para um problema, diga antes qual é o problema. Se pretende falar de uma informação atual, esclareça inicialmente como tudo ocorreu até que a informação nova surgisse. Recapitular os pontos principais é uma ideia excelente para fixar os pontos altos abrangidos. Não abra mão desses recursos. As dicas aí, as 10 dicas de como falar em público. E agora, o nosso desafio. Entretanto, agora que você sabe o que é falar em público, responda as perguntas abaixo. Que assunto você entende e gosta de falar? Para quem você falaria ou explicaria esse assunto? Que tipo de linguagem o público fala? Simples ou mais culto? E dependendo do assunto, como você se vestiria? Então, isso aí são técnicas, são perguntas que a gente acha que não sei para que isso, mas que vale a pena observar esses pontos de como você vai se expor. Até para apresentar um trabalho, que muitas das vezes estão segurando no quadro, ou então a cartolina já está quase tocando no chão, não tem postura. Então, isso tudo são dicas e até levar profissionalmente. E agora a nossa mensagem da semana. Atitude é uma coisa pequena que faz uma grande diferença. Tenha atitude. Aí, nossa escritora Clarice Lispector. Agora o link da nossa atividade. E que a paz prevaleça e a fé nos fortaleça. Fiquem todos com Deus. Se cuide como Joãozinho e Maria estão se cuidando. Usem máscara ao sair. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.